Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Matriz da Vida. Eu sou a Bia Rodrigues e a gente vai falar hoje um pouquinho sobre as questões financeiras na vida da gente. Então, me perdoe se der algum probleminha aqui, porque eu criei um troço novo, né? Para não ficar igual o vídeo passado, que fica aquela... Botei um programa e fica aquele troço embaçado, vira para um lado, para o outro. Então, eu hoje vou fazer uma coisa aqui diferente, eu espero que fique legal, que fique bacana e que vocês consigam entender bem, né? Eu trouxe uma matriz hoje para a gente falar das questões, não só as questões financeiras, né? Mas de uma forma mais global, né, da vida da pessoa. Resumido, claro, mas de uma forma mais global. E a gente vai conversar hoje, né, sobre a matriz da Marília Gabriela. Ela é um expoente no nosso jornalismo, né? Sempre foi. É uma mulher que eu acho ela incrível, né? E é por isso que eu trouxe a matriz dela. Eu acho ela realmente uma pessoa incrível, de uma capacidade extrema, e a gente vai conseguir ver determinadas situações de carreira dela, de finanças, enfim. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, vou botar aqui para vocês verem, né? Tá aí a matriz da Marília Gabriela. Então, o que nós temos aqui, né? Eu tirei a minha câmera porque senão fica muito ruim, né? Bota, tira a câmera, vira a câmera pro lado. Então, o importante é vocês prestarem atenção aí no vídeo, né? E ouvirem o que eu tenho para dizer. As questões de dinheiro na vida da gente, de uma forma geral, elas falam... tem vários lugares na matriz que falam dessas questões, né? Então, nós temos uma pequena fórmula, né, que a gente aplica para entender melhor isso, tá? Então, nossa habilidade profissional, né? O que a gente ganha como habilidades, né, para nossa vida, enfim, para poder ter carreiras, né? Escolher e fazer escolhas e seguir em determinadas carreiras. Bom, o que acontece? Nossas habilidades, né? Nós vamos ver essas habilidades aqui na nossa matriz, né? Aqui é a habilidade principal, né? E nós temos aqui embaixo as outras duas habilidades. Uma dessas habilidades, né, que é a principal, que é o divino, né, o que a gente traz como um presente de Axé, né, um presente de Deus. Depois a gente tem a habilidade do nosso passado que vem com a gente e ela carrega aí o nosso intelecto. E o talento atual, que é esse aqui, né, esse aqui embaixo. Esse aqui é o talento atual. Olha, eu sou péssima para fazer isso aqui, mas eu acho que dá para entender. Esse aqui é o talento atual. E fala aí da comunicação, da expressão, e ele tem 25% aqui de peso na nossa matriz. Bom, o que a gente entende também num outro lugar que traz essa questão aí de dinheiro na nossa vida, né? É o tempo, o nosso tempo. Então, obviamente que o ano vigente, né? Aqui são as várias fases da vida, desde que a gente nasce, na parte externa aqui do hexágono, a gente vai vendo aqui os arcanos que vão regendo o ano, né? Aqui dentro são as idades, né? Marília Gabriela, acho que está com 72, 73 anos, né? Então, ela já está aqui, ela já passou dos 60, e aqui a gente fala, né, dos acordos que a gente faz, o acordo pessoal, o acordo social, o acordo espiritual e o acordo pessoal, social, tá aqui, né? O espiritual, e a gente tem um acordo global, que é um peso grande, a gente nem vai falar, eu botei aqui para vocês verem, mas a gente não vai falar sobre isso aqui, tá? Vamos falar de dinheiro, né? Enfim, o tempo, obviamente, vem marcando, né, toda a carreira da pessoa, todo o aprendizado, tudo aquilo que a gente
vai formando, né, como bagagem que a gente já trouxe de uma outra vida e formando novas bagagens, né, para nossa alma. E nós temos que cumprir, claro, né, claro, aqui a nossa cauda kármica, né, tá aqui a cauda kármica, que é muito importante, é algo que a gente precisa resolver, né, talvez até como prioridade para que as coisas possam se desenvolver melhor na nossa vida, né. Enfim, então nós temos essa questão do tempo. Nós temos também a questão da eficiência. Bom, a nossa eficiência, ela está atrelada com as questões de saúde, né? Então aqui a saúde, né? Nós vemos aqui no arcano principal, na entrada do karma financeiro, né? E a saúde, ela também está atrelada a esse número, né? Desse arcano. E, obviamente, né, se a gente tem o número desse arcano aí, na entrada da matriz, né, do karma financeiro, se a gente tiver esse arcano também na nossa cauda kármica, né, aqui embaixo, a coisa complica, a coisa realmente fica complicada nas questões de saúde, então pode afetar muito. Né? Não é o caso aqui da Marília Gabriela, né, graças a Deus, Baruch Hashem por isso. Então, as questões de saúde são, né, praticamente bem resolvidas, né, no sentido de você não vir com karmas de situações de saúde. E a outra questão aqui é a nossa autoestima, né, que está aqui bem no centro, na nossa zona de conforto. Então, se essas coisas todas, né, atreladas, né, elas têm que estar bem, elas têm que estar saudáveis e funcionando da melhor forma possível, né? Nós vemos aqui nas questões da entrada, né, de habilidade da Marília Gabriela, né, a questão de ser uma pessoa que busca conhecimento, né? E a gente vai falar assim, bem en passant, tá, gente? Porque cada arcano ele traz aí um peso bem grande, né, de várias coisas, várias situações, né, mas vamos falar aqui meio en passant. Então, ela traz a questão da comunicação na vida dela, né, e ela tem esse poder, né, a questão de como se comunicar, o jeito de falar. Então, tem uma suavidade aqui, porque ela também traz o arcano 18, né, então traz essa suavidade. Agora aqui ela tem um arcano 13, que é a constante transformação na vida dela, nos trabalhos, né, nas coisas que ela faz, né? Então é uma pessoa que, né, sempre muda, está sempre mudando, está sempre se renovando, sempre muda no sentido de renovação e de conhecimento. Né? Então a gente tem isso aqui, essa entrada aqui de talentos dela bem marcada, tá? Deixa eu apagar aqui, ó, essa bagunça toda pra gente poder... Bom, vamos lá. E, bom, questões de tempo. Aqui a gente não vai falar sobre as questões de tempo, porque, poxa, a pessoa está com 73 anos, as pessoas já conhecem o trabalho da Marília Gabriela, né? Ela está aí muito bem colocada na vida, né? Então, não vamos falar nessa questão. Mas, para as pessoas, né, que estão aí começando carreira, ou que estão querendo entender melhor seu posicionamento, porque, por exemplo, se eu estivesse fazendo uma consulta para Marília Gabriela, a gente ia conversar sobre o período atual dela, né? E para ver quais são as questões mais importantes. É uma pessoa que eu não acredito que faria uma consulta em relação a trabalho, a dinheiro, né? Não já é uma pessoa que está muito bem posicionada, né? Que fincou bem os alicerces dela nesse mundo, e eu diria até que ela trabalhou de forma bastante eficiente, né, a matriz da vida dela. Pode ser até que ela não saiba, mas esse trabalho aí, ele foi feito, né? Vocês estão entendendo aí o porquê, né? Bom, a questão da eficiência, né? O arcano 22 na entrada aqui do karma material, ele fala das profissões que tem que ter liberdade, precisa ter liberdade, né?
Se não houver liberdade, a coisa não funciona. Aí eu falo para vocês, né? Por exemplo, a pessoa chega com questões financeiras. Eu quero saber, né, o que é melhor para mim, o que está acontecendo, como eu posso ganhar mais dinheiro, porque a gente tem bloqueios. E isso é muito natural, né? Não adianta a gente ficar olhando para a vida do outro, a gente tem que olhar para a nossa vida e entender o que está acontecendo com a nossa vida, né? Bom, então a gente tem aí objetivos e valores próprios, né, para fazer essa busca. Então, por exemplo, se a pessoa escolhe, né, a profissão dela ou as questões de habilidade para se autorrealizar, então o que a gente vai ver? A gente vai ver aqui, né, o núcleo é a autorrealização, né? É a vontade interna da pessoa. Então nós vamos analisar esse arcano. Então a gente precisa saber antes o que a pessoa está buscando, né? Por exemplo, se é uma pessoa que tem uma ansiedade muito grande para se expressar, né? Onde que a gente vai ver isso? Aqui, na zona de talentos, né? E principalmente aqui nesse arcano, tá? Então a gente vai juntar esse balaio e vai analisar essa situação, né? Deixa eu apagar. Aí, qual é a outra situação? Por exemplo, uma pessoa que resolve bem as suas dívidas kármicas, tá? Trabalha as suas habilidades e resolve bem as questões de dívidas kármicas. Eu não vou me focar exatamente aqui nas questões de dívidas kármicas dela, tá? Até porque a gente podia até dar uma pincelada, mas é uma questão também de... a gente precisa ter aqui... Eu esqueci a palavra, né? Mas não se pode explanar a vida das pessoas, né, desse jeito, tá? Falar de coisas íntimas, de coisas muito pessoais, então a gente não pode falar dessa forma, tá bom? Bom, e aí o que a gente vê aqui? A pessoa trabalhou bem aí as questões da cauda kármica dela, né? Então, essa energia desempenha um papel decisivo na vida dessa pessoa, né? A pessoa fechou dívida kármica, é uma coisa que vai trazer uma mobilidade, um entendimento, uma clareza muito melhor para a vida dela. As coisas se abrem com facilidade, tá? Essas questões de dívida kármica aqui, por isso que eu falo, uma primeira coisa, sabe, que a gente tem que resolver são essas questões aqui, a cauda kármica. Bom, tem aquelas pessoas que às vezes escolhe, né, uma profissão para agradar aos pais, né? Então ela não é feliz com aquilo ali. A vida não desenvolve porque ela não fez aquilo ali porque era uma coisa que ela queria fazer. Ela fez para agradar os pais. Então a gente vai ver aqui na zona de entrada, onde temos aqui, né, os filhos, né, e os pais, principalmente os pais, o arcano que tem ali, nós vamos falar, né, sobre essa situação, porque não adianta a gente querer resolver o problema da pessoa sem saber exatamente o que realmente está acontecendo na vida dessa pessoa, tá? Então, tem uma outra situação, né, que são as pessoas que buscam o sentido da vida, né? E às vezes, muitas vezes, elas vão, né, deveriam pelo menos, né, buscar os acordos, né, os contratos de alma. E é por isso que eu coloquei isso aqui para vocês, tá? Aqui, esse aqui, deixa eu mudar aqui, esse aqui é o acordo de alma da Marília Gabriela, né? Uma questão de... Aqui existem várias questões que também não é possível ficar falando aqui, né? Mas é bonito, sabe? É bonito ver porque traz muitas questões aí de... Como é que eu vou dizer isso?
sem ferir a ética, né? Bom, aqui são profissões voltadas, beleza, criatividade e comunicação, jornalista, TV, roteirista, então entre várias outras, né? Porque quando a gente fala de profissão na matriz, a gente coloca uma lista para a pessoa, né? Quando a pessoa faz o mapa, e obviamente que ali tem várias profissões. Isso não quer dizer, ah, não, porque, poxa, no caso da Marília Gabriela, né? Ela é uma jornalista, sempre trabalhou na TV, enfim, né? Mas aqui também fala de dançarinos, de maquiadores, de decoradores, de músicos, porque o sexto é muito voltado às artes, à beleza. Então, às vezes a pessoa vê esse monte de profissão e fala, caraca, cara, mas pô, eu nunca cheguei perto de um instrumento musical, mas tudo bem, né? Porque tá aqui, né, a questão do jornalismo na vida dela. Então, dentro das profissões, dessa energia que ela tem ali, ela mandou muito bem, né? Porque ela tá dentro, né, do acordo de alma dela. E que a gente sabe, executado com maestria, né, gente? Vamos combinar. E outra situação, né, que a gente vê essa questão do acordo pessoal dela, né? A gente tem também aqui, a gente vê na genealogia dela, nós temos de entrada aqui 2 9s, tá? E isso aqui a gente também chama de uma matriz espelhada. Sim? Traz muitas dificuldades, né? Ela tem esse espelhamento na entrada da genealogia dela, né? 9, 7, 16, 9, 7, 16 e também no karma familiar, né? Dessa genealogia 8, 5, 15, 8, 5, 15, tá? E a gente tem essas matrizes, quanto mais espelhamento, mais dificuldade existe para a pessoa poder entender e lidar melhor com a vida, né? E aqui a gente tem, né, en passant aqui, nós temos um arcano, né, do contrato dela global, que é muito pesado, sempre, os contratos globais sempre trazem peso, ele já vem com uma energia negativa, né? São coisas do passado que você fica acumulando, às vezes não consegue numa vida, na outra, e aquilo vem se formando, né? Formando pesos e dificuldades. Bom, pela matriz aqui que a gente vê mais ou menos, né? Ela também está tentando resolver, ela também tentou resolver esses acordos globais aqui, né? Com essa energia de se transformar e de transformar a sua mentalidade, transformar a sua vida, né? Porque é um arcano que fala muito dessas situações, viu? E tudo isso aqui, gente, é importante a gente entender. Então, numa consulta com a pessoa, eu tenho que saber realmente qual é, né? O que ela está fazendo de trabalho na vida dela. Qual dessas situações são situações que são pertinentes à vida dessa pessoa, né? E a partir daí, a gente vai começar a entender melhor a situação kármica, né, financeira da pessoa. Outro fator, né? Nós temos, como eu falei para vocês, nessa entrada aqui, ela tem 2 9s, né? Que é o arcano realmente que fala de uma introspecção, de uma inteligência, uma habilidade de aprendizado muito grande, mas que precisa entender que não é melhor que ninguém, que não é superior a ninguém, e esses aprendizados eles têm que ser repassados, eles não podem ficar, né, atrelados à pessoa, porque isso aí dificulta muito o caminhar dela, né? E também traz a questão dessa introspecção, dessa solitude, né? E da vontade mesmo de ficar sozinho, de se afastar, né, das situações, e nós vemos isso claramente aqui. Então, dentro, né, das questões celestes, ela tem um 9, e nas questões terrestres ela traz aqui um 8, né, que fala do
workaholic, né? Aquele que trabalha sem parar, né? Que às vezes não dá muita atenção à família, né? Nós temos todas essas situações aqui. E culminando no arcano 17. Já no acordo de alma dela, tanto da parte masculina quanto da parte feminina, né, da genealogia dela, ela traz também o arcano 17 para os dois, tá? Culminando no arcano 7, né, que traz muita inteligência e que está aqui também, né, na entrada aqui do karma material dela, traz muita inteligência, carrega tudo, sabe, essa situação, tem um ceticismo, né, bastante grande, mas enfim, né, e aqui, né, nós vemos um 3, né, que fala das questões de realizações como mulher, né, como mãe. A gente sabe que essa foi uma parte que talvez que ela não tenha realizado. Mas por quê? Porque a liberdade para ela, a liberdade é muito mais acentuada, né? Cumprir esse karma material dela estava muito mais importante do que ter filhos. Então, você vê aqui que no chakra oh meu Deus, do sexo, né? Porque aqui a gente fala, né, as relações, né, as questões sexuais da pessoa, enfim, né, tanto um arcano quanto o outro arcano, que essa linha do amor e a linha do dinheiro, elas combinam no 15, né? Mas tanto um quanto o outro, né, um pede a maternidade, a conexão com crianças, né, com as mulheres, enfim. E o outro fala das questões de sacrifícios. Então, ela realmente, né, ela se sacrificou, né, para buscar realmente essa questão da carreira dela, né, desenvolvimento da carreira dela. E esse arcano 17 aqui, muito presente, né, tá falando de uma profissão que a pessoa precisa ser uma figura pública, ela precisa ser visível, sabe? Ela precisa brilhar, é o arcano da estrela, né? Então, fala novamente sobre as questões aqui das profissões, e dentre elas o jornalismo, que foi a que ela escolheu. Entre elas estão aqui também escritor, músico, ator, design, roteirista. Então, gente, vocês veem que é uma coisa muito incrível a matriz da vida. Ela realmente, se você pegar isso daí, você desvenda, né, a vida da pessoa, né? Lógico, profissionais, né, que estão ali estudando sobre isso vão conseguir, né? E é uma coisa que eu não consegui com nenhuma outra ciência esotérica. E por isso eu estou tão embevecida com a matriz da vida, tá? Então, a gente está vendo essas questões aqui de uma forma bastante clara, né, na vida dela. As questões, não vamos falar aqui, não vamos tratar, na verdade, aqui de questões afetivas, né? Vamos entrar em detalhes em relação a isso, mas isso eu queria trazer isso para vocês terem esse entendimento, sabe? Então, por exemplo, quais são as prováveis causas, né, para o dinheiro, às vezes, não chegar até a pessoa? Uma posição infantil em relação à vida, irresponsabilidade, relacionamentos ruins com os pais, incapacidade de gastar dinheiro consigo próprio, né? Medos, receios, às vezes até as questões de ser pouco generoso e aquela coisa de ser vítima, né? Aquela mentalidade da vítima. Então, nesse caso aqui, por exemplo, o dinheiro poderia não ter entrado na vida da Marília Gabriela, né, se ela fosse uma pessoa irresponsável. Porque isso aqui tem a ver com o arcano 22, com o arcano 7 que ela tem aqui e com a energia 2. Ela não tem, ela tem a 3. Mas ela
buscou, a busca que ela fez aqui, né, provavelmente tem a ver com a questão do talento, né, as questões de talento na vida dela. Então, quando a gente fala dessas questões de talento, a gente está falando, né, da expressão. Então, é uma pessoa que provavelmente estava ansiosa para se expressar, talvez até por dificuldades com as questões de família, né? Então, ela traz isso aí dentro dela, né? Trazia isso aí dentro dela, e ela focou nisso e foi muito bem sucedida em áreas aqui que ela realmente é muito bem sucedida. E, enfim, deixa eu voltar aqui para mim. Pronto, voltei. Então, a gente tem que entender que a matriz da vida, ela não é uma fórmula única, né? Não é uma coisa só, né? Se eu falar para, não, porque o dinheiro é isso aqui, é esse arcano aqui e acabou. Mas não é, gente, não é. É um somatório de situações, né, que faz com que a pessoa realmente vá, progrida, evolua, prospere, ou uma sucessão de erros e falta de prosperidade, bate de cabeça, não se entende, não consegue entender o porquê que não está funcionando, porquê que entra pelo cano várias vezes, é porque a falta de entendimento próprio, si próprio, né, faz acontecer isso. E essa bateção de cabeça toda, ela se dá principalmente na cauda kármica. Por isso que eu falo, é a primeira coisa que a gente realmente tem que resolver, né, busca resolver na vida, é a questão da cauda kármica, que é algo muito forte e ela atinge realmente a nossa vida, né, de uma forma bastante importante, tá? Então, é isso, gente. Não esquece de curtir, né, de compartilhar o vídeo para que mais pessoas tenham, né, o conhecimento sobre a matriz da vida, que é muito gostoso, é muito bom. Para mim, que trabalho, que faço os mapas da matriz, é uma cachaça. É desenvolvimento constante, aprendizado constante, é maravilhoso, tá, gente? Então é isso. Um super beijo para vocês. Até sexta-feira com mais um vídeo, tá bom?